Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, a mais uma live, a mais um podcast no canal do Bibotalk. E hoje eu tenho aqui a honra de conversar com pessoas incríveis e aquela live que realmente aquece o coração. Já quero pedir para você curtir esse vídeo, para você já vir com um comentário aleatório, porque eu sei que você confia no trabalho aqui do Bibotalk. Então já chega aí comentando, já copia o link deste vídeo, dessa live, já manda para alguém, porque eu tenho certeza que nós estamos diante daquelas conversas que aquecem o nosso coração. Eu estou aqui para falar com alguns autores deste lançamento da Mundo Cristão, Espiritualidade no Chão da Vida, tá, gente? Um livro que realmente nasce da vida real para a vida real, e é um prazer poder conversar com essas pessoas que a gente tem aqui nessa live, nesse podcast. A gente vai compartilhar um pouquinho dos bastidores aqui desse livro e aquilo que o projeto do qual eles fazem parte tem para somar na nossa vida e diante de tantas coisas que nós estamos vivendo aí pós-pandemia. Será que eu posso usar essa expressão pós-pandemia? Ela ainda não acabou, né? Mas enfim, a coisa voltou um pouco mais ao normal e com certeza a gente está lidando com muita coisa, não só pós-pandemia, mas um ano também de eleições, enfim, muitas coisas acontecendo e, de fato, o corpo de Cristo sendo castigado, açoitado, né, por tanta polarização, por tanto ódio, por tanta falta de compreensão, igreja sendo afetada, irmãos, irmãs, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Eu quero começar chamando aqui a primeira convidada, a autora Karen Bomilcar. Seja muito bem-vinda, Karen, aqui no nosso papo. E, por gentileza, já se apresente para a nossa audiência. Oi, obrigada, Bibo. Prazer estar com você aqui novamente. Eu sou a Karen, trabalho com psicologia e também na área de teologia e fiz parte da turma 7 do projeto Grão de Mostarda. A turma 7, ó, isso é bem cabalístico, hein? A turma 7. Deve ser a turma que mais participou do projeto aqui. Brincadeira. Karen, você escreveu também um livro pela Mundo Cristão. Qual é o livro? É sobre corpo, né? Eu não lembro o título ao Isso, certo. é Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre saúde integral. Olha aí, gente. Inclusive tem podcast sobre este livro com a Karen e uma amiga sua participou também, Karen. Ou é coautora, não lembro. Não, minha cunhada, Bia. Cunhado, olha, ó, cunhadas ajudam a gente na divulgação de livros, então você pode ouvir também esse podcast que eu gravei com a Karen, tá lá no nosso hall de podcast com a Mundo Cristão. Quero receber aqui, amigo mestre, né, a gente tá sempre junto na Target, Ziel Machado, que honra, meu amigo. Alegria, Bibo, alegria muito grande estar com vocês, com a Karen, daqui a pouco o Valdir chegando. A alegria maior participar desse projeto PGM e ser abençoado pela vitalidade e as questões tão profundas que a nova geração traz para a gente pensar. E poder compartilhar isso em forma de livro com vocês aqui na conversa vai ser uma alegria muito grande. Que legal. Ô, Ziel, quando é que tu vai lançar a biografia não autorizada do Stott? Eu tenho que lançar, né? Estou escrevendo. Aqui o título já tem, Aqui os Anjos Não Contaram, e depois eu escrevo o resto. Muito bom, gente. Para quem não conhece o Ziel, é diretor do Servo de Cristo, Ziel? Eu estou como vice-reitor. Vice-reitor, chiquérrimo, chiquérrimo. É chique. No fim, olha, não manda nada, mas tá Stott, chique. olha, discipulado por John Stott. É um prazer ter você aqui, Ziel, e poder... Livro solo teu, Ziel, tu tem livro solo teu ou é sempre essa parada comunitária? Na área de história, eu escrevi um livro que foi publicação da minha dissertação de mestrado, mas já está esgotado, que foi sobre evangélicos e cidadania. Então, eu trabalhei um pouco a experiência evangélica na política no início da década de 90. Rapaz, cadê o update, cara? Merece um update isso aí? Tem que escrever uma outra coisa, né? Mundo Cristão, pega esse feeling aí, Mundo Cristão. É nóis, muito bom, muito bom. E vamos receber aqui o organizador dessa obra, pastor Valdir Stornagel. Seja muito bem-vindo ao nosso papo, querido. Obrigado. Bom estar aí com você, Bibo, Karen, Ziel, privilégio estar com vocês e para essa nossa conversa. Eu queria até desafiar, hein, Bibo, o Ziel para atualizar esse livro dele, né? Precisa. Já pensou? Nossa, ô Ziel, isso aí dá tese de doutorado, pós-doutorado, tudo junto. Só que eu vou mudar o título, vai ser Evangélicos, o que é cidadania? Vou mudar. Boa. Mas eu não recomendo doutorado, não. Vai viver. Doutorado é 4 anos sem vida. Não, pelo amor de Deus. Não, Ziel. Não. Fica nas tuas maratonas aí e agora escreve livro. Não fica preocupado com nota de rodapé, com normas técnicas da ABNT. Olha só. Não, Vou receber aqui a profecia do profeta Bibo.
Não, vive. Eu falo para meus amigos, mano, eu quero fazer um pós-doc. Mano, tu vai ser professor de universidade? Não. Mano, vai escrever livro, vai falar de outra coisa. Fica preocupado com nota de rodapé aí, vai escrever livro, vai escrever uma tese que ninguém vai ler, entendeu? Para, mano. Pô, ficar gastando a vida para ser, quem sabe, às vezes ser citado numa nota de rodapé. Não, vai escrever sobre espiritualidade no chão da vida. Isso, entendeu? Então, esse livro que nós estamos lançando aí hoje é exatamente isso que você está falando. Olha aí. Isso. Isso, e tem que ser. Ainda que tenha alguma nota de rodapé, mas não é muita coisa, não. Não, o meu livro tem nota de rodapé, e eu quero deixar bem claro que eu não sou contra doutorado, eu não sou contra o estudo acadêmico. Glória a Deus pelos acadêmicos que pesquisam, que ficam lá e vasculham as bibliotecas de Alexandria. Glória a Deus por toda essa galera aí, entendeu? Glória a Deus. E a gente tem livros maravilhosos, técnicos e tal. Mas, mano, não sei, às vezes, né? Vai lá, vamos. Eu gosto do N.T. Wright, por exemplo. Ele escreve lá as paradas dele, grossona e tal, mas ele também tem os livros mais aqui para nós ler. O cara também. É uma referência acadêmica no mundo todo, né? Exato, e escreve comentário bíblico simples pra gente ler, entendeu? Então, assim, é isso, entendeu? Tem livro de 2.000 páginas, essas coisas que ele escreve, né? Exato, e ao mesmo tempo tem um comentáriozinho pequeno. Então, assim, gente, pode ir lá, mas, Zé, eu quero um livro do Ziel agora atualizado sobre política. Se quiser, já que o PGM tem essa questão colaborativa, já chama o Ricardo Alexandre, que é autor da casa também. Pronto, já faz uma collab aí, ó. Beleza. Já quero. Se chegar na próxima eleição e eu não tiver esse livro aqui, eu vou ficar chateado, Zé. Já põe no teu workflow, tá bom? Já põe no teu workflow, porque, poxa, a gente já quer esse livro que ainda não existe. Eu fujo do Valdir e caio na mão do Bibo, tô lascado. Caramba, foi mal, olha aí, foi mal. Valdir, já que tu é o carrasco agora aqui, como é que é? Eu quero começar pelo final. Eu não gosto de começar um podcast ou uma live falando já do livro. Eu gosto de entregar conteúdo para a audiência, porque a gente está aqui não para vender um livro, a gente está aqui para compartilhar conteúdo, a gente está aqui para compartilhar o que vai edificar a vida de quem vai gastar esses minutos aqui com a gente. Mas já que o Ziel chamou a gente de carrasco, né? E quem organiza livro tem um pouco isso, né? E fica pedindo deadline, tal. Como é que foi, Valdir, organizar um livro, tá? Um livro que tem tantos autores. Eu não parei para contar aqui, mas são muitos. Somos 40, Bibo. 40? Não, gente, meu Deus, olha. Como é que tu conseguiu, Valdir? Porque, olha, Jesus teve dificuldade com 12, tá? Como é que tu conseguiu aí 40, mano? 40 dias de jejum e oração, entendeu? 40 Olha dias. Olha aí, 40. Ziel, não deixa essa bola quicando, Ziel, por favor. Vamos evitar o assunto do jejum aí. Valdir, vamos... Ziel, Valdir, conta um pouquinho para nós essa experiência, né? E como é que nasceu esse livro? Porque eu acho que ao explicar isso, a gente consegue falar um pouquinho também desse projeto Grão de Mostarda que está unindo vocês aqui. Obrigado, Bibo. E de fato, a gente Esse obrigado foi assim, ó, eu agradeço, o que eu falo? Tipo, pô, o Ziel me chama de carrasco, o que eu falo? O que eu falo agora, né? Não, mas eu queria dar um passo atrás um pouco. Aliás, também, né, velho faz isso, conta a história. Mas esse livro, a gente não entende esse livro sem entender um pouco da história desse projeto Grão de Mostarda, que é um projeto de mentoria. Melhor até, eu prefiro, ele é um projeto de direção espiritual, né? onde alguns amigos, o Ziel está aí com a gente, Osmar Ludovico, Ricardo Barbosa, alguns amigos, a gente tem tido o privilégio de caminhar com novas gerações, por agora já quase 30 anos. Né? Então, assim, a gente tem diferentes turmas, aqueles primeiros que participaram desse projeto Grão de Mostarda, hoje já tem filhos que podem estar no Grão de Mostarda, e a gente já tem isso, né? O Carlinhos Feitosa foi um PGMista, e agora nós temos a filha dele no grupo. Né? Então, assim, você tem uma história de direção espiritual, de caminhar com gerações novas que estão nas nossas igrejas, nos nossos movimentos cristãos, e que tem um desejo enorme de transformar a fé em testemunho, em vivência cotidiana. Então, assim, esses anos de caminhada levaram a pensar na necessidade de contar algumas histórias para outros. E esse livro, Espiritualidade no Chão da Vida, é um convite
para que as nossas histórias, né, sejam histórias pelas quais nós agradecemos, sejam histórias reverenciadas e sejam histórias que assumam as fragilidades da vida, os desafios cotidianos, e juntos a gente aprofunde a nossa fé, né, esmere o testemunho, aumente os nossos vínculos de caminhada. Então, esse livro é fruto dessa caminhada. Então, ele não é um livro de teoria, ele é um livro de prática, de vivência, e por isso o título, Muito Espiritualidade bom. no Chão da Vida. Que legal. Osiel, e essa questão de ser, né, de ter essa pluralidade e essa diversidade, que é uma característica, né, porque são 40 pessoas, o próprio PGM tem essa ideia de mentoria, e mentoria, vocês não mentoriam, né, e não caminham com pessoas que pensam exatamente igual, né, não é uma formatação. Como é que você vê a importância, né, de um projeto como o PGM, e diante desse cenário também da igreja brasileira, tão multifacetada, tão machucada, enfim, angustiada muitas vezes, qual é a contribuição desse tipo de material do próprio PGM em relação a essa diversidade, essa pluralidade que marca, né, esse projeto Grão de Mostarda? Eu acho que duas coisas que eu poderia mencionar aqui. Uma primeira coisa é que o nosso ponto de encontro é muito claro, a nossa singularidade está em Cristo. Então, nessa preposição em Cristo, a gente se encontra ali. Então, em torno de Cristo, em torno da sua palavra, em torno da oração, esse é o nosso ponto de encontro. Uma vez que esse ponto de encontro esteja bem claro, a gente não teme a diversidade, pelo contrário. Então, a diversidade ela é mais uma fonte de riqueza do que uma ameaça. Então, às vezes, quando o ponto de encontro não está muito claro, a diversidade pode se tornar uma ameaça muito grande, porque pode afetar aquilo que não deveria afetar. Então, uma vez que o nosso ponto de encontro é Cristo, a sua palavra, a comunhão, e essa espiritualidade que é desenvolvida a partir dos vínculos de amizade, a gente lida com a diversidade como algo que enriquece, é como um jardim com flores de cores diversas. No final fica muito bonito o jardim. Então, ao invés de ser uma ameaça, eu diria que é uma possibilidade de enriquecimento. Uma resposta um pouco poética, mas a ideia é de mostrar um pouco essa clareza da singularidade e essa não ameaça da pluralidade e da diversidade. Legal. Lembrando que vocês podem se meter um nas respostas do outro, tá bom? Não precisa esperar eu fazer uma pergunta nominalmente a vocês, vocês podem interferir aí, tá? Só levanta a mão aí que eu já muda. Osiel, deixa eu pegar esse teu gancho aí, porque nós do Bibotalk, a gente acha que tem algo parecido com o Grão de Mostarda, no sentido da pluralidade, né? E vocês são pessoas, são teólogos, vocês são pessoas que têm igreja local, vocês são pessoas antenadas, né? E até pela diversidade que vocês têm uma noção do cenário evangélico brasileiro, né? Obviamente que é uma noção, ela é um recorte, mas pela pluralidade de pessoas que procuram vocês e até pela visibilidade que vocês têm, vocês conseguem ter uma noção. Mas Ziel, Valdir, Karen, vocês acreditam, dentro dessa fala do Ziel, né? Eu achei muito lindo, né? Quando a gente tem o nosso ponto de encontro bem claro, a diversidade não é um perigo. Legal. Vocês acham que eu vou usar uma palavra que eu não sei se ela é bem adequada, mas essa redescoberta, esse reverdecimento doutrinário, a gente teve aí nos últimos 30 anos no Brasil, parece que a descoberta da dogmática, né, das teologias sistemáticas, a sistematização da fé. Vocês acreditam que essa busca por uma ortodoxia, e seja lá o que isso significa na cabeça das pessoas, até mesmo da nossa aqui, nessa live, que não é uma live, porque a gente está gravando, mas você está vendo agora e não tem cortes, então é como se fosse uma live. Vocês acham que esse reverdecimento, assim, essa busca pela ortodoxia, esse amor pelo século XVI que a gente tem muitas vezes, talvez desfoque, o Valdir tá rindo, sentiu, pegou no calo ali. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês acham que às vezes isso desfocou o nosso ponto de encontro e a gente botou a dogmática, a tradição no lugar do ponto de encontro e por isso a gente está tendo dificuldade com a pluralidade, com a diversidade hoje, sabe? Vocês deu para entender ou eu viajei aqui porque não tomei café direito?
Viajou, né, Karen? Ele viajou, né? Ele Mas foi boa no viagem. século XVI, pô. Ele foi no século XVI. É que eu não quero ficar citando muitos nomes, Valdir. Eu tô tentando ser, tipo, sabe? Não quero ficar citando, assim, algo que eu tô na minha cabeça aqui. Então, poxa. Só para provocar, Valdir, eu gosto da crítica do N.T. Wright. Ele critica assim, por que a gente escolheu o século XVI como referência para a igreja hoje? Por que não o século I, não o século II, o século III, né? Cada século tem suas virtudes e as suas deficiências, né? Mas a gente privilegiou. Então, eu acho que a agenda não é tanto da ortodoxia. Me parece que a agenda é outra. Porque se fosse a ortodoxia, por que não os primeiros 4 séculos, por exemplo? Né? Por que não os grandes concílios, por exemplo? Essa teologia, essa paleoteologia do Thomas Oden, por exemplo, e outros autores desse tipo, né? Mas, Osiel, mas aí me permita uma reflexão em cima disso. Mas, cara, eu vou te dizer também que esse amor pela patrologia, né? Pela patrística. Cadê as mulheres, né, Karen? Cadê a Ruth Salviana aí para resgatar as mulheres lá nos pais da igreja, lá no período da patrística, né? Por que não matrística? Mas, enfim, provocações à parte. Mas também não dá para ficar olhando muito para eles, não, né? Porque tem leitura de pais da igreja também, né, Ziel? Que é bem complicado. Olha, ó eu já, tipo, ó, cadê o ponto de encontro? Ô, gente, me ajuda. Mas, aí. Bibo, por isso que a questão da escuta, eu acho que a palavra escuta, ela permeia todas essas discussões, deveria permear, né? Falta escuta, a gente precisa fazer uma escuta da história, a gente precisa fazer uma escuta uns dos outros, para que haja de novo, um diálogo, né, e um ponto de encontro. A igreja, hoje, é uma igreja que só fala, que não escuta, né? E dentro dessas riquezas, como alguém que participou de uma turma de PGM, uma das riquezas do projeto Grão de Mostarda é essa, é a escuta. A gente vai para ouvir mais do que para falar. Né? A gente vai para juntar todas essas riquezas que cada um recebeu nas suas denominações, na sua herança de fé, né? E tentar, juntos, ter esse olhar, fazer essa escuta compartilhada, né? Então, acho que esse é um dos fatores, né? E aí a gente fica só nessa coisa da razão, do debate racional, a gente tem que voltar para esse lugar dos afetos. De novo, o equilíbrio, né? Equilíbrio. Bibo, eu colocaria 3 palavras. A ortodoxia sozinha acaba sendo perigosa, porque a ortodoxia sozinha ela se torna lei. Então, na minha caminhada, eu associo ortodoxia com ortopraxis e com ortopatia. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer, a ortodoxia tem a ver com a doxa, né? Mas tem a ver com compreensão. Mas a ortopraxis, não existe ortodoxia sem ortopraxis. E a ortopatia digamos, é o coração. Então, assim, coração, mãos e cabeça têm que andar juntos. E eu acho que o que a gente tenta fazer nesse livro é um pouco isso. Né? Não existe uma ortodoxia saudável que não se transforma em praxis, né? E uma praxis que leva junto a gente, o nosso coração. Então, eu acho que é esse equilíbrio que nós precisamos. Se deixar a ortodoxia andar sozinha, a gente vai para a geladeira, companheiro. Exatamente. Como foi em alguns períodos da história, né? Exatamente. Se há alguma contribuição em relação a isso? Eu concordo com o Valdir, literalmente. Concordo literalmente isso. Eu acho que, de alguma forma, nós, mesmo que vivemos vidas fragmentadas, né? A gente tem essa herança iluminista de fragmentar o conhecimento, de fragmentar a vida, de fragmentar as coisas, né? Então, a gente atomizou tudo, inclusive a fé. Então, mas eu acho que a Karen tem razão. Assim como Deus falou, e ele nos convida para ouvir, a nossa primeira reação, de fato, é ouvir, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é isso? Então, mas nós somos uma igreja muito apologética, nós somos muito viciados no falar, né? Então, a gente fala para o mundo sem ouvir o mundo adequadamente, a gente fala entre nós sem ouvirmos adequadamente. Então, de fato, o Stott sempre dizia isso, né? Nós temos 2 ouvidos, uma boca só, é para ouvir mais e falar menos. Então, esse espaço, esse acolhimento, essa bem-vinda que você dá à pessoa quando você a ouve atentamente, como essa expressão de acolhimento, né?
Se você cai muito na falação, você acaba caindo na tentação do falastrão. Boa. Valdir Boa. 3,16. Acabou de ver aqui o texto. Entendeu? Muito bom, muito bom. Não, mas daí nesse caso, Ziel, tem que usar o sobrenome. Stornagel, para ser Stornagel, isso. fica difícil de... Como é que lê? Eu queria mais um mistério, né? Dá uma áurea mais espiritual e tal. Fica mais século XVI, você quer dizer, né? Fica mais... Tá falando de mim agora, não? Tá falando de mim agora? Ouça, Valdir, ouça. Gente, muito bom, mas de fato é um desafio. Porque quando a gente conversa com o pessoal na internet e tal, eles, no fundo, eu não sei de onde vem isso, né? Mas é a ideia de que eles querem defender a fé. Não, mas eu estou defendendo a fé, a gente não pode deixar esse pessoal assim. E aí eu vejo muitos jovens, né? Jovens e uma galera... tem o jovem mesmo, a galerinha de 20 e poucos anos, mas tem também a galerinha de 30 e poucos anos. E eu fico pensando onde eles aprenderam isso. Não, será que é a nossa geração que criou isso? Ou a gente tem uma questão que veio dos mais antigos que acaba perpetuando esse tipo de cristianismo mais racional, mais dogmático, mais impositivo? Como é que vocês, né, que são... acho que eu e a Karen, a gente deve ter idades próximas, Karen. Não sei, vai que tu é mais nova, eu tô te dando 39 aí. Não, temos a mesma idade. Ó, e aí acho que o Valdir e o Ziel já passaram dos 50? Eu passei já. 61 aqui, emplacadaço. Eu não respondo a essa pergunta. Sério, desculpa, a sensibilidade. Século XVI. Muito bom. Então, assim, será que a gente aprendeu dos mais velhos e tal? E o que a gente tem aqui, a ideia até do livro, uma coisa muito bacana, até me permito aqui que eu vou dar um zoomzinho em mim aqui, com licença, queridos, mas até a ideia do livro, a gente tem aqui pessoas mais velhas ou mais experientes mentoreando os mais novos. Isso aqui acho que é uma coisa muito legal que vocês vão sentir no livro, né? Esse diálogo de gerações. Como é que vocês veem isso? Como é que o PGM, como é que o projeto Grão de Mostarda, vocês, na vida de vocês, igreja local, nessa vivência? Eu queria que os mais velhos respondessem, depois a Karen, né, com essa geração que tá vindo agora. Como é que é essa questão geracional? A gente fala muito em conflito geracional, né? Essa ideia de que, inclusive, meu amigo Rafael Pijama já medita nisso num livro da Mundo Cristão, no Igreja Sinfônica. Acho que ele já fala um pouquinho sobre esse conflito de geração. Como é que é essa relação das idades, as décadas que nos separam, a fluidez do movimento evangélico, o país, né, numa fluidez também religiosa muito grande? Como é que vocês trabalham isso e como é que a gente chega no ponto de encontro, né, diante dessa diversidade geracional? Puxa, então, o Salmo 145 é um salmo bonito, né, que diz que cada geração deve comunicar à nova geração os grandes feitos do Senhor, né? Então, essa relação geracional é... Agora, o que é importante, Biba, é ficar claro de que não é que a geração mais velha ensina a geração mais nova. A relação é muito horizontal nesse processo, assim. O que a geração mais velha tem em relação à geração mais nova é que a gente teve mais chance de errar. Só isso, entendeu? Então, mas a gente aprende sempre. É um aprendizado conjunto. Eu acho que o que a geração mais velha pode dar é a companhia. A gente está ao lado deles, mas a gente aprende junto com as experiências deles também. Então, mas estamos do lado, não estamos assim, sabe, andando os velhos para lá, os jovens para cá. Não, a gente está caminhando junto. A gente tem essa riqueza de caminhar junto. E é uma grande alegria caminhar junto. E eu aprendo muito com o testemunho de cada um deles. Tem coisas que eles estão vivendo que eu nunca imaginei, resposta que eles elaboram que eu nunca pensei. E eu aprendo, eu saio muito edificado desses encontros, né? Cara, que legal, que legal. É uma perspectiva muito legal, Ziel. Muito bacana mesmo. Essa palavra que a Karen falou para a gente, lá no início, né, da nossa conversa, da escuta, né, eu acho que para nós, digamos, os mais idosos do grupo, o privilégio dessa escuta, né, de escutar uma nova geração, mas não simplesmente escutar do ponto de vista teórico, mas escutar também o palpitar do coração, né? A vida tem que transparecer. Então, acho que tem algumas coisas
importantes que a gente tem escutado nessa nova geração, né? Uma delas é a possibilidade de a gente ter esses encontros onde junta aquele que tem, de repente, aquela questão no Ministério Pastoral Clássico e aquela questão na área da saúde, né? Então, assim, essa conversa é uma coisa muito importante para nós. Então, eu acho que tem sido uma lição muito importante, muito significativa para nós. E também, Ziel, eu diria uma outra coisa, é perceber um pouquinho as angústias das novas gerações. De alguma forma, cada nova geração precisa viver as suas angústias, né? E eu acho que uma das coisas da qual a gente foge, e que acaba sendo uma coisa, acho que difícil, é fugir de uma espiritualidade do atalho, né? De uma espiritualidade que não escuta nem a si mesmo e nem ao outro, que não escuta o tempo, o gemido do tempo, as dores do coração, as perguntas existenciais, e essas estão muito presentes, digamos, de novo, nessa geração atual. Então, quando você falou antes da ortodoxia, eu acho que isso tem a ver, a busca da ortodoxia é um grito de afirmação diante de uma realidade que é absolutamente gelatinosa. Então, a ortodoxia é um caminho fácil. O caminho difícil é enfrentar a vida. O caminho difícil é mergulhar nas angústias. O caminho difícil é experimentar as dores do tempo e as próprias dores. E a espiritualidade bonita e saudável é aquela que consegue conversar com as gerações, mas também conversar com essas angústias e fazer isso de forma conjunta. Então, não é um desafio fácil, mas é um desafio extremamente bonito. E é isso que, de alguma forma, a gente está tateando. E só tateando, mas está tateando. O importante é tentar, né? E aí, Karen, qual é a sua percepção diante disso? Nossa, sobre esse tema eu tenho muitas coisas para dizer, porque assim, eu sempre digo que desses últimos, sei lá, 20, 30 anos, a igreja ela fez uma coisa com as suas programações que foi dividir as pessoas em faixas etárias e colocar programações exclusivas para cada faixa etária, o que é muito bom, de certa maneira, né? Mas fez com que muitas igrejas perdessem esse senso de comunidade intergeracional. Eu cresci numa igreja, quando eu era criança, que a gente tinha muito contato com os idosos, muito contato com os adultos. A gente tinha uma geração dos 30, 40 anos que levava a gente para a casa deles para poder conversar, para poder brincar. Então, eu acho que tinha uma outra riqueza relacional, né, que foi se perdendo, eu acho, ao longo do tempo, pela própria forma como a igreja está formatada hoje, de maneira geral, né? E eu acho que a riqueza do PGM, a beleza do PGM é essa possibilidade de fazer uma troca em que você se ouve, você ouve o outro, e você vê aqueles que estão na geração seguinte da sua, né, na sua humanidade. Né? Você os vê como pessoas e não como figuras idealizadas ou líderes comunitários daqueles referências que eu acho que essa geração mais nova que a nossa, inclusive, vê hoje, que são os caras da internet, muitas vezes, né? Pastores, pastoras, artistas do mundo gospel, que seja. Você vê só aquela referência, você acha que aquilo é a referência. E a gente está falando aqui de formação cristã, de formação espiritual, de vida. Então, o PGM te dá essa possibilidade, né, de você estar ali sentado e você poder ouvir Ziel, Valdir, Ricardo, Ciledo, Osmar, falar sobre a vida, falar sobre as dores, falar sobre o casamento, os filhos, falar sobre as experiências difíceis que tiveram com os temas que tiveram na geração lá atrás e os temas diferentes agora. Então, eu acho que tem uma riqueza de troca relacional. Né? E eu acho que seria incrível se as comunidades recuperassem isso, né, e pudessem olhar para as outras gerações, não, eu falo, não com pena e não com desespero, que às vezes eu escuto, né, essa geração aí não quer nada com nada, esses jovens se separam depois de 5 anos de casado. Eu digo, gente, alguém aí está se dispondo a andar junto, né, a se humanizar, a se fragilizar e se mostrar como é, né? De novo, no ponto de encontro que é a cruz de Cristo. Né? Então, eu acho que, para mim, na minha experiência pessoal, o PGM foi e tem sido uma riqueza impagável.
Eu não te ouço, Bibo. Desculpa, eu sou novato nesse negócio aqui, eu Ah, tava a no gente mute. percebe. Eu tava no mute. A gente quer ouvir as novas gerações, Bibo. Não fica Vocês querem me calar? Tem aquele meme lá daquela senhora lá. E foi calada de novo, né, tadinha? Virou meme duplicado. Mas, gente, muito legal ouvir tudo isso. Isso é muito bacana. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer dentro disso, mas eu quero abrir uma pausa aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente perguntando agora. Gente, eu tô encantado. Como é que eu quero um PGM aqui na minha casa? Como é que faz? Eu compro? É DVD? É fita cassete? O que é esse PGM que vocês estão falando? Que eu quero isso para mim agora. Gente, aí, o que é o PGM? Como é que ele funciona? É uma escola de teologia? É um grupo? É um churrasco? O que é isso aí? E se é aberto para quem quer participar? Se tem algum custo? Enfim, por gentileza. Falem para nós aí, porque eu tenho certeza que tem gente ouvindo agora e fala: meu Deus, é tudo que eu queria para minha vida. Tem gente agora olhando para a Karen e fala assim: meu Deus, eu queria isso, porque tudo que essa moça viveu, eu não sei o que ela tá falando, porque tá tudo torto, entendeu? Tá tudo torto, os conflitos geracionais aqui, tá tudo enviesado. Será que eu preciso de ajuda? E aí, gente, como é que funciona o PGM? É aberto, não é? Tem uma inscrição, enfim, como é que faz? E, enfim. Fiz a pergunta, não estava na pauta, né? Se Valdir não é para responder essa pergunta, a gente vai para outra pergunta. Não, a Karen vai responder tudo. Eu. Não foi ela que levantou a bola, pô. Não foi ela que levantou a bola. Eu falei bem do PGM, não é? Vocês decidem aí, gente. Para o ímpar, enfim, como é que é? O nosso decano responde, nosso decano. Eu acho também. A gente vai lá, Valdir. Cadê o decano? Não, Bibo, de fato, o PGM eu estou pensando aqui um momento, né? Tem que pensar bem, porque eu acho que o que você colocou, Bibo, é uma das coisas importantíssimas, que é como que a gente consegue viver a nossa fé hoje de uma forma relacional, de uma forma inteligente, mas ao mesmo tempo de uma forma fraterna, né? E que nós temos uma necessidade enorme de viver a fé assim. E eu agradeço, a gente agradece a Deus, porque tem na igreja diferentes expressões que fazem justamente isso, né? Então, o PGM é uma dessas expressões. No caso específico, a gente digamos, um grupo mais velho, né, de amigos, e que são o Ziel, o Osmar Ludovico, o Ricardo e a Cileda. Cileda, né, eu sou casado com a Cileda, e a gente caminha muito junto nessa história do PGM. E nós, de uma forma assim simples, resolvemos fazer essa caminhada. Então, nós temos grupos de pessoas que, por 3 anos, a gente caminha juntos. São grupos novos, nós estamos no 8º grupo. Então, de 3 em 3 anos, a gente renova. São líderes jovens, 25, 35 anos, e com os quais a gente quer dividir a vida. Essas pessoas vêm de diferentes ministérios e com diferentes experiências, são homens, são mulheres, há um sentido de igualdade, alguns são pastores, outros são, como eu disse antes, né, médicos, pessoas da saúde, psicólogos, a Karen está aí. Então, essa é a caminhada. Agora, ela é uma caminhada muito limitada, né, um grupo pequeno. Você diz, eu posso participar? Eu acho que você pode criar, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, no universo da Igreja Luterana, tem o Soma. O Soma é um grupo de jovens que trabalha mais ou menos dentro dessa mesma escola e que tem na sua liderança pessoas que passaram pelo PGM. Então, assim, a ideia do PGM é ser uma semente que possa se multiplicar. Esse livro e o livro anterior sobre formação espiritual é uma tentativa de comunicar, de compartilhar um pouco mais ampla a nossa experiência. Agora, né, Ziel? Acho que Ziel, Karen, a gente está assim, disponível para conversas, para dizer, olha, como é que se pode fazer isso? Tem jeito de você fazer? A gente pode caminhar junto e fazer alguma coisa? Então, eu acho que é essa tentativa. Então, hoje, nós não queremos uma igreja de microfone, nós não queremos uma igreja de plataforma, nós queremos uma caminhada de coração. Nós não queremos performance, nós queremos vida.
E cremos que isso é fundamental para a saúde da igreja brasileira hoje. Tem projetos semelhantes, né? Como, por exemplo, o Projeto Timóteo, com pastores. Sim, tem, exatamente. Tem o Caminho de Emaús, com o Ricardo Barbosa, lá em Brasília também, que são projetos com a mesma inspiração, com nomes diferentes, mas colocando o pessoal para caminhar junto de forma fraterna, né? Eu penso menos no PGM como um programa, né, como uma escola, mas mais como uma proposta. Né? Eu acho que o PGM é uma proposta de uma forma de se caminhar junto, né? De uma forma de se ouvir melhor, de uma forma de dialogar, né? Mas principalmente uma forma de mergulhar num universo de amizade mesmo, de profundidade, né? Em que a gente faça esse equilíbrio entre o cérebro, o coração, o corpo de forma geral, essa integração, né? Acho que toda vez que eu venho aqui eu fico falando de integração, né, Bibi? Tá certo, não, e o seu livro é muito bom, por favor, gente, ó, já põe no carrinho o livro da Karen também. Aliás, por falar em carrinho, já que a galera vai, né, com certeza adquirir essa obra, ele é uma continuidade, né, Valdir? Teve o primeiro livro que vocês lançaram daí com os mentores ali do PGM, que é o Formação Espiritual, se não me falha a memória. Isso, exatamente. Que ele está aqui na biblioteca em algum lugar. O meu também está em algum lugar. Olha aí. Isso. E o Zé tem aí, olha aí. Zé está preparado. E até, né, assim, a capa é um pouco parecida, né? A ideia de uma continuidade. Muito bom, muito legal. Então já tem esse primeiro livro e tal, e agora vem então os mentores com os mentoriados. Mas, enfim, só para dizer que você pode adquirir esses livros, o link está aqui na descrição deste podcast, dessa live, dessa entrevista. Mas quero aproveitar aqui, que a gente falou um pouquinho sobre a questão geracional e tal, muito legal essa experiência, mas a Karen está aqui, e a gente vive uma crise também, uma discussão na igreja brasileira muito forte sobre o papel da mulher na igreja, né? Feminilidade, a mulher pode ser pastora, não pode, mulher pode pregar, não pode, e deve estudar, pode escrever, pode ensinar, né? Tem uma discussão muito grande na igreja, né? E como é que você, Karen, vê o papel do PGM e o modelo, né? Vamos pegar essa inspiração que o PGM para muitas pessoas e como um reflexo da igreja brasileira também, de alguma forma. Como é que você vê essa questão, essa paridade de homens e mulheres hoje na igreja e a contribuição que, por exemplo, um livro como esse pode dar aí para a galera e principalmente para as mulheres, né? Que às vezes se sentem meio sufocadas e tal. E, de fato, estão querendo me calar. De novo, eu acho que volta para a questão da escuta, né? Porque eu acho que uma vez que a gente, pelo menos no espaço do PGM, é um espaço de escuta e de muito respeito, né? E de uma compreensão de que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de que Deus nos deu dons, talentos, trajetórias e narrativas muito cheias aí do Espírito Santo, a gente vai fazendo essa escuta. Então, nesse ambiente, eu acho que também o fato do PGM escolher a cada turma, né, e tentar fazer esse equilíbrio de metade homens, metade mulheres, homens e mulheres que estão não só no ministério pastoral, mas também no mercado de trabalho, né? Então, uma vez que você vai compartilhando essas experiências e se colocando no lugar do outro, eu acho que o diálogo é diferente, né? Você faz um diálogo muito menos reativo, muito menos agressivo, e começa a entender algumas coisas de outra forma. Então, é claro, depois que você sai desse espaço, você vai para o mundo real da igreja, que é um mundo bastante diferente, né? A minha experiência pessoal, por exemplo, eu nasci e cresci numa igreja que tinha mulheres na liderança, meu pai é um pastor extremamente encorajador de mulheres no ministério, então eu já tive para mim, esse era o parâmetro. Quando eu saí da igreja que eu cresci, fui para o universo cristão evangélico mais amplo, eu fiquei assustada, de fato, com essas diferenças e essa dificuldade dessa escuta, né? E eu acho que o ambiente do respeito faz com que as ideias, de novo, se assentem de uma outra maneira, né? Eu acho que no PGM, também podendo ter a Cileda ali, a Isabelle, eventualmente, para a gente conversar, eu acho que faz toda a diferença, você vê, inclusive, os homens na liderança do PGM respeitando e escutando as mulheres, né? Eu acho que a gente vive um ambiente de muito encorajamento nesse sentido. Legal. Uma questão, Bíblia, que eu acho que é importante nós somos o povo do domingo, né, cara? A gente proclama um túmulo vazio. Quer dizer,
o que aconteceu na história depois da ressurreição? O que aconteceu na história depois do Espírito Santo? Quer dizer, a gente propõe o quê? Uma nova humanidade ou uma velha humanidade? Nessa nova humanidade, como é que se relaciona? Nessa nova humanidade, qual é o lugar do gênero nessa questão dessa nova humanidade? Quer dizer, Deus pode usar o útero da mulher, não pode usar a boca da mulher? Que história é essa? Quer dizer, Muito bom. assim, as primeiras proclamadoras da nova humanidade ressurreta foram as mulheres, né? Eu acho que isso não é um acidente em Lucas, eu acho que é proposital em Lucas. Está se inaugurando uma nova era. Então, assim, eu acho que a igreja para o mundo tem que comunicar a esperança. Nós somos o povo do túmulo vazio, o povo que proclama o domingo. Então, reproduzir dentro da igreja a velha era, eu acho que não é parte da nossa proposta. A parte da nossa proposta é propor esse túmulo vazio. O Cristo ressuscitou e tudo mudou por causa disso. Então, Amém. como é que o Espírito funciona nesse momento? Quer dizer, que tipo de liberdade é essa que Cristo nos dá? Então, eu acho que falta pouca esperança escatológica na igreja nesse sentido, assim. Falta pouca meditação no túmulo vazio, tá entendendo? Assim, ele não está aqui, ele não está aqui. Então, se ele não está aqui, essas coisas mudaram, essas relações devem mudar. Então, acho que falta um pouco na nossa esperança cristã esse sabor da ressurreição, sabe? Quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu considero tudo isso bobagem, o que eu quero entender aqui é o poder da ressurreição. É exatamente isso. Eu acho que falta mais ressurreição na nossa proclamação. Olha só que lindo. Valdir, alguma contribuição nesse sentido? Você tá silencioso, Valdir. Você está com o som fechado. Não, eu estou silencioso porque acho que é isso mesmo. Eu acho que eu Estou ouvindo, né? Você fala tanto para ouvir, eu estou ouvindo, né? Já me mandaram escutar, né? Estou escutando. Obrigado por isso, pela contribuição do Zé, da Karen. Às vezes eu me assusto com o quanto a gente é preso, né, aos velhos paradigmas, né, Zé? E o quanto a gente repete isso, né? Eu acho que essa é uma preocupação assim, intensa minha, né? Que é o quanto a nossa igreja ela é um sinal de ressurreição, ela é sinal de uma nova esperança, de um novo jeito de viver, de uma nova convivência, ou ela simplesmente ela reflete os padrões da sociedade, ela se torna tão parecida com a sociedade como, digamos, na época de Jesus, né? De repente, o templo é mais parecido com a ideologia de Roma, em termos de controle de poder, do que com o evangelho de Jesus Cristo. E é isso que a gente percebe hoje, sempre de novo, e isso se expressa na questão do gênero. Muito bom. Poxa, gente. O pessoal pede muito para vocês abrirem a igreja do PGM, não? Não dá para ter. Vocês não querem fazer uma igreja do PGM aí? Pô, seria tão legal, né? Porque, de fato, eu imagino que a galera que passe 3 anos caminhando com vocês, se bem que eles caminham não exclusivamente, né? Todo mundo já é líder, tem, né? Tipo, tem o pé na comunidade local e tal, né? Não é uma imersão de 3 anos e aí, de repente, a pessoa volta para o mundo real. Então, acho que esse é o grande diferencial. É um encontro. É um encontro, né? Mas sabe o que, Bibo? Eu acho que, assim, aqui, né? Digamos, eu sou um velho pastor, né? Calejado, quer dizer, não estou falando, né, assim, essa é a minha história, minha caminhada. Agora, uma das coisas que me assusta, por assim dizer, no PGM, é perceber o quanto dos nossos líderes que vêm têm dificuldades com as suas igrejas, o quanto não encontram espaço, o quanto se sentem controlados pelos pastores, né? O quanto a igreja enrijeceu e não dá espaço para lideranças jovens. Então, eu acho que isso sempre de novo me assusta, sempre de novo. É complicado mesmo, infelizmente. Como dizia minha mãe, viver com os irmãos no céu é glória, com os irmãos na terra é outra história. Amém. Repete, Zé, como é que é? Viver com os irmãos no céu é glória, com os irmãos na terra é outra história. Amei, vou adotar. Qual é o nome da sua mãe? Eu não sei se ela no... Não, eu vou dar crédito. Nota de rodapé. Zé, eu não pude ouvir. Como é que é o nome da sua mãe? Estela 422, é a citação correta.
Pronto, Estela 422, Brasil, pegaram a frase? Sensacional. Detalhe, eu gostei muito dessa citação, porque não diz que é o inferno, só diz que é outra história. É outra história. É outra história, né? É outra história. Gente, muito legal. Pessoal, esse livro, então, está disponível já, lançamento da Mundo Cristão, Espiritualidade no Chão da Vida. Tem muito texto aqui. Cara, e você escreve, inclusive, sobre ansiedade, né? Se pelo que eu pude olhar aqui. Sim. Uma coisinha bem em voga agora aí, né? Pois, Pós-pandemia. Eu estou usando a expressão sim. pós-pandemia, gente, ciente de que a pandemia Uhum. não acabou. Mas como eu já estou andando no avião sem máscara, já dá aquela sensação que a coisa passou, entendeu? Mas, Bibo, a gente escreveu esse livro durante a pandemia, né? A gente Uau! foi entregando esses textos, então, durante esse período, então, alguns dos textos vão mencionar essa fase, né? Mas a riqueza desse livro, eu acho que além dessa questão da gente ter escrito com alguém, né, em conjunto, né, com outras pessoas, são os temas que são muito, assim, de fato, muito atuais. Então, nesse livro vocês vão ver questões como essas, então, sobre ansiedade, sobre solidão, sobre racismo, sobre suicídio. Eita. Você tem coisas sobre maternidade, mercado de trabalho. Então, são, de fato, coisas, como o próprio título diz, né, do chão da vida, né? E muito testemunhais, sabe? Eu achei muito bonito isso nesse livro. As pessoas colocando ali as suas histórias, colocando as suas experiências, né? E uma coisa que a gente não mencionou muito aqui, mas, assim, o PGM, ele tem essa proposta de resgatar as disciplinas espirituais, de resgatar essas práticas que a gente traz para o nosso dia a dia, né? E isso aqui também está muito presente nesse livro. Então, eu acho que ficou um livro muito bonito depois que a gente viu tudo junto, né? Literalmente um mosaico aí de uma comunidade muito diferente, muito diversa, mas muito legal. Ô, Valdir, inclusive temos atualizações aqui, né? Porque depois que o texto foi escrito, entregue, revisado e publicado, a Ludiana Silva e o José Walter tiveram novas experiências. Compartilhe um pouquinho, só para a galera ter uma noção aí, né? A Karen falou tanto de testemunho de vida e realmente uma espiritualidade no chão da vida, e a gente tem esse update dessa história que a gente lê lá no capítulo 17, a experiência da perda e a vocação da adoção. Acho que uma das coisas bonitas para a gente nessa caminhada, né, no decorrer desses anos, é perceber gente se encontrando, casando, alguns deles tendo filhos, mas também a gente percebe, de repente, tem divórcio, tem dor, tem perda, tem aborto, né, tem gravidez que não deram certo. Exatamente. Então, essas experiências fazem parte da nossa vida, né? No caso do artigo da Lud e do José Walter, eles são um casal que estão aí, né, nessa faixa aí, começando os anos 40, lutando por anos com a questão da maternidade, né? Vendo amadurecer essa ideia da adoção, e o artigo deles fala sobre isso, fala sobre essa caminhada, fala sobre as histórias da vida deles, né? E sobre essa busca, né, da maternidade, da paternidade. E quando eles escreveram esse artigo, né, essa história ainda tinha um capítulo final pendente. Pois não é que eles adotaram 4 irmãos. Uau. Quatro de uma vez. Eles são malucos. Eu falava para eles, não é? Dizer, gente, tem certeza? 4, vocês vão dar conta. E, gente, eles estão dando conta. Esses dias a Lud falou assim, nossa, eu estou surpresa com o jeito que o Zé, é o apelido dele, né? Que o Zé está se transformando um pai nessas crianças. Cara, que legal. A gente encontrou eles 6. A gente encontrou as 4 crianças. Uma beleza. Crianças com as suas histórias, crianças com dores, os pais com dores, e gestando esse novo capítulo e essa nova experiência, que é fundamentalmente uma experiência da graça, do cuidado de Deus e dos caminhos que Deus nos dá para reconciliação, reconstrução de vida, novos encontros. Então, esse é um capítulo que fala sobre isso. Outros capítulos vão falar de outras dores e outras esperanças.
Ah, gente, que legal. Poxa, muito bacana. Você está vendo aí na tela Espiritualidade no Chão da Vida, tá? Organizado por Valdir Stornagel, 40 autores. Gente, mentores e mentoriados, muitos temas, né? O livro, ele é dividido em pessoalidade, comunidade, vocação e cidadania. E são aí 26 textos. Sensacional, sensacional. E o link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste vídeo, tá bom, gente? O link tá aqui. Aproveita, capítulos curtos, né? Curtos, profundos, mas curtos, então ótimo para quem tem a vida corrida. Você pode ler um texto por dia. Bom para grupos de estudo também, por ter uma divisão bem clara, bem bacana. Parabéns, Valdir, parabéns a todos os autores. Gente, que livro gostoso. E tenho certeza que vai ser uma leitura tão gostosa e prazerosa como foi o Formação Espiritual. E, gente, muito obrigado mesmo por compartilharem essa vida, né? Vocês estão compartilhando vida aqui com a gente. Então, não são textos, obviamente que tem informação aqui, como o Valdir disse, tem umas notinhas de rodapé, tem pesquisa, tem informação, mas é uma formação espiritual, é realmente uma espiritualidade viva, e a gente precisa de livros assim também. Às vezes a gente fica, né, principalmente o público do Bibotalk, a gente às vezes fica muito nas questões muito técnicas e tal, e que é importante, é super válido, mas de vez em quando a gente precisa ler fantasia, ler umas aventuras, ler uns thriller, uns terror, né? E a gente precisa também de livros mais da teologia prática. Eu leio terror, Valdir, desculpa decepcionar. It, sensacional. Né? Eu também leio jornal, Bibo. Excelente, excelente. Tá nesse nível, hein? Tá nesse nível, infelizmente, tá nesse nível. Mas então, e a gente precisa de livros assim, sabe? Realmente do chão da vida, das dores, das alegrias. Eu tenho certeza que Espiritualidade no Chão da Vida vai te entregar esse tipo de conteúdo. Obrigado, Valdir, pela tua presença aqui nesse bate-papo e por ter organizado esse livro. Obrigado. É nóis. Ziel, muito obrigado também e esperamos o seu livro para 2023. Sem pressão, obrigado. Sem pressão. Obrigado. E, pessoal, o projeto é Grão de Mostarda. A gente acredita nas pequenas sementes. Então, a gente espera que esse livro seja uma pequena semente que possa inspirar tantos outros com essas histórias. Muito bom, muito bom. E, Karen, obrigado por mais uma vez participar aqui no Bibotalk. Eu que te agradeço, muito obrigado. Bibo. É isso então, gente. Ficamos por aqui. E se você gostou, compartilha, tá? Curte aqui, comenta. E eu vou colocar também a rede social dos autores aqui na descrição desse vídeo, que já que eles deram a liberdade, vocês podem incomodá-los lá, tá? A Karen, se você for incomodar é por hora, tá? Daí é a terapia. Muito bom. Obrigado, gente.